Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra um Arrume-se Comigo especial, porque hoje é meu aniversário e eu tô fazendo 27 anos. Hoje é dia 7 de junho, tá? Eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas hoje é um sábado, 7 de junho. E aí eu vou me arrumar junto com vocês, vou fazer cabelo, maquiagem, escolher look, enfim. Quero ficar bem bonita, sabe? Porque é meu aniversário, entendeu? Quero ficar bem bonita, bem diva. Eu vou sair com a minha família, a gente vai almoçar fora. E vamos numa churrascaria, num rodízio de churrasco. Eu tô bem animada pra comer muito. Ah, amigas, ó, as prateleiras voltaram. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, assim, que eu já vou postar pra vocês. E elas voltaram, tá? Já tinha mostrado lá nos stories pra vocês. Mas aqui tô mostrando pela primeira vez. E quem sentiu saudade das prateleiras, comenta aqui. Eu acho que ficou bem legal. Deu uma vida, assim, pro fundo do vídeo, sabe? Tava muito vazio aqui, realmente. Não sei que louca que me deu de tirar as prateleiras que tinham antes, mas enfim, elas voltaram. E aí é isso, meus amores, vou me arrumar, quero começar a me arrumar logo, porque senão eu vou me atrasar. E eu gosto de me arrumar com bastante calma, tipo, com bastante tempo livre, sabe? Pra poder enrolar fazendo a maquiagem, enrolar fazendo o cabelo. Ai, que eu gosto de me arrumar, mas eu gosto de me arrumar com tempo livre. Quando é pra me arrumar na correria, eu fico nervosa e tudo sai errado. Então, já vou começar logo pra não me atrasar. Amigas, vamos lá. Eu começo colocando uma tiara pro meu cabelo não ficar caindo no meu rosto, que ninguém merece. Fazer maquiagem, fazer skincare com o cabelo na cara. Eu tô limpando o meu rosto com água micelar. Eu já tinha tomado banho, lavado o rosto, mas eu sempre gosto de passar água micelar com algodãozinho, porque tira qualquer sujeirinha que tenha ficado. Eu tenho sentido que esse cuidado de limpar muito bem a minha pele tem ajudado pra não nascer mais acne, cravos, espinhas, enfim. Daí agora eu tô hidratando o meu rosto e meu hidratante, né, vocês viram na imagem, ele tá, tipo, bem no final. Daí agora, protetor solar. Eu uso protetor solar todos os dias, mesmo que eu vá usar maquiagem. Ah, e aí eu tinha esquecido de hidratar a área dos meus olhos. Daí eu, parei aí um pouco a aplicação do protetor solar pra aplicar hidratante na área dos olhos, que ajuda o corretivo. Quer dizer, não vou usar corretivo nessa maquiagem, depois vocês vão ver. Mas ajuda a área dos olhos a não craquelar, enfim. Gente, que eu tava falando, então, eu uso o protetor solar até quando eu vou fazer maquiagem. Eu vejo que algumas pessoas, quando vão se maquiar, não usam protetor solar. Eu acho isso muito esquisito, mas tudo bem. É que o protetor, ele fica meio oleoso às vezes, né? Daí, com o ventiladorzinho, eu fui usando assim pra ajudar a secar o skincare mais rápido. Iniciando a maquiagem. Gente, a imagem tá muito rápido. Eu quero bater papo com vocês, eu não consigo, porque eu tenho que acompanhar a imagem. Tá, base, daí eu ponho um pouquinho no meu rosto, tô espalhando com essa esponjinha da Ruby Rose, que é perfeita. Tipo, ela é muito boa e muito baratinha. Daí eu passo bem assim aos pouquinhos a base. E eu amo fazer essa parte da maquiagem, eu acho muito satisfatório. E eu demoro bastante, tá? Assim, espalhando a base. E eu não passo base no nariz, tá? É o único lugar assim do meu rosto que eu não passo, porque abre muito fácil e eu sinto que fica mais natural, mais bonito sem passar a base no nariz. Daí eu peguei um pouquinho de base e pinguei assim no dorso da minha mão, acho que é esse o nome. E um outro pincelzinho assim menor pra espalhar na área dos olhos como se fosse corretivo. Faz tempo que eu não uso corretivo realmente, porque os meus estão muito claros pra mim. E eu tava sentindo que ficava estranho, sabe? A área dos olhos mais clara, então com a base que é do exato tom da minha pele, fica uma coisa mais natural. Daí agora eu tô passando esse bastão assim de contorno. Ah, gente, eu vou deixar a lista dos produtos usados aqui no vídeo na descrição, tá? Porque fica mais fácil do que eu ter que ficar falando sobre cada produto, falando sobre cor e tudo mais. Então, tudo certinho aqui na descrição pra vocês, tá? Com as cores, na ordem que eu tô mostrando no vídeo, tá? Tudo bem fácil pra vocês. Eu senti que o meu contorno no nariz tinha ficado um pouco forte, então com a esponjinha que eu espalhei a base, eu dei umas batidinhas pra tirar o excesso. Gente, eu fiz aquela cara porque era a primeira vez que eu ia usar esse blush, então eu tava meio que fazendo um teste dele. Assim, uma péssima hora pra testar maquiagem nova, né? No dia do meu aniversário, eu quero que minha maquiagem fique belíssima, mas deu tudo certo, tá? Ele ficou bem bonito.
Eu só não gostei muito de passar com esse pincel. Eu acho que eu poderia usar um pincel mais pra produto cremoso, porque esse blush, ele é um pouco cremoso. Ele tem uma textura meio pó, meio creme, sabe? Só que vai mais pro lado do creme, então um outro pincel seria melhor pra passar. Daí agora selando, né, algumas partes mais específicas do meu rosto, tipo a área dos olhos, né, com pó solto e um pincelzinho mais preciso. Só que antes de selar a área dos olhos, eu gosto de dar umas batidinhas assim com o dedinho, pra tirar qualquer marcação que possa ter ficado nas dobrinhas e tal. Eu passo bastante pó pra não craquelar, pra não acumular depois. E eu também gosto de selar assim o centro do meu rosto. Daí, com o pincel maior, eu passo pó assim no geral do rosto. E eu gosto de selar o meu rosto inteiro quando eu uso essa base da Bruna Tavares, porque ela é muito brilhosa, assim, muito viçosa. Ela não seca total na pele. Então, se não selar, gente, ela sai, sabe? Ela, tipo, não é muito resistente, assim, nesse sentido, sabe? Reforcei o blush nas bochechas e no nariz. Daí, agora com esse bronzer, eu vou usar ele como se fosse uma sombra. Então, eu peguei um pincel de esfumar e fui usando essa cor pra marcar um pouquinho o meu côncavo. Eu esfumo bastante, assim, fico bastante tempo passando, porque não é um bronzer muito pigmentado. Tipo, ele é bem pouco pigmentado, então eu tenho que pegar bastante, esfregar bastante, assim, pra sair uma corzinha. E eu fico um tempinho comparando um lado e outro pra ver se ficou o mais parecido possível. Daí, com uma escovinha de cílios, de sobrancelha, assim, limpa, eu passei nas minhas sobrancelhas pra tirar excesso de base, pó, que possa ter caído em cima delas. E aí, passei uma máscara de cílios incolor pra elas ficarem no lugar bem certinhas. Curvex, meus amores, tenho usado ultimamente nas minhas maquiagens. Assim, não sei dizer se faz muita diferença, porque meus cílios eles já são meio curvadinhos. Mas assim, né, por via das dúvidas, tô usando. Se vai melhorar o resultado da máscara de cílios, tô usando. Essa máscara que eu mostrei pra vocês, ela é muito boa. Tipo, com uma camada, 2 camadas, os cílios já ficam incríveis. Só que tem um detalhe. Eu acho que ela não é muito resistente. Ela não é à prova d'água, não tem aquele negócio peel-off, sabe? Então, ao longo do tempo, ela vai carimbando na minha pálpebra, vai borrando muito. Daí eu passo bastante dela e depois eu venho com uma máscara efeito peel-off pra meio que criar essa camada peel-off e selar a máscara e ela não borrar ao longo do dia, ao longo do tempo que eu tô com a máscara nos olhos, entendeu? E isso dá um baita efeito nos meus cílios, sabe? A combinação dessas duas máscaras fica ótimo. Olha isso, gente. E fica bem resistente. Daí, pra consertar as sobrancelhas, as falhinhas, poucas falhinhas que eu tenho, né? E deixar mais certinho, eu usei essa caneta pra sobrancelhas. E agora eu vou passar o meu iluminador de sempre. Esse é da marca Becca, que não existe mais, gente. Mas os iluminadores dessa marca, eles eram muito famosos quando, né, ainda existia e tal. E o meu eu tenho há muito tempo já, e tá no fundinho assim, mas ainda vai demorar muito pra acabar. Daí eu iluminei um pouquinho as têmporas, a pontinha do meu nariz, assim, eu passei pouquinho, tá? E depois, com um pincel menor, eu fui iluminando abaixo das sobrancelhas. Que fica lindo fazer isso. Com pincel de esfumar só sujo, né, com aquela corzinha bronze, assim, eu passei no côncavo pra dar um acabamento. Daí eu voltei com a canetinha de sobrancelhas e fui dando um retoque, assim, nas minhas pintinhas, pra elas aparecerem mais e... né, porque a base cobre. E eu amo as minhas pintinhas, eu quero que elas apareçam. Agora, vamos fazer o lip combo, que é muito básico, gente. Eu uso esse lápis de boca, que ele tem sido o meu favorito dos últimos tempos. Ele é ótimo, ele é macio, ele desliza fácil e ele não sai com tanta facilidade. Ele dura bastante na boca, apesar de ser macio. E a cor dele é bizarra de linda. Olha essa cor, sabe? Tipo, é um tom de boca natural, só que é um tom de boca bonito, sabe? Aí eu mexo bastante assim, ó, os lábios, pro lápis ele não ficar marcadão só na borda da boca e ele, tipo, ir pro meio dos lábios também, sabe? Daí agora
Amora Shine de lei, né? Passo só um pouquinho, só pra dar uma corzinha mais rosadinha pros lábios. E aí, meu lip combo é isso, tá? Eu amo, tenho amado usar assim. Cotonete sem nada, cotonete seco, pra tirar os borrados da máscara de cílios que já tinha secado. E aí fica bem mais fácil de limpar. Esperem a máscara de cílios secar pra depois limpar. E isso já é muito antigo. Aí, de novo, o pincel no côncavo, assim, ó, só pra dar um acabamento, sem pegar mais produto, só com ele sujinho mesmo. E a maquiagem está pronta, meus amores. Ah, eu amo maquiagem assim, ó, é uma coisa mais natural, tipo, básica, entendeu? Que só realça aquilo que a gente tem de melhor, entendeu? Gente, agora vamos cuidar do cabelo. Um dia antes eu tinha lavado o cabelo, feito uma escova. E eu dormi de touca de Nero, então meu cabelo ele não tava tão bagunçado assim, sabe? De protetor térmico, eu usei esse olhinho. Ai, Ana, mas olhinho não pode porque frita o cabelo. Isso é mito, tá, gente? Tem silicone nesse olhinho, então ele tem a proteção térmica, tá bom? Relaxem que tá tudo ótimo, pode usar o olhinho pra proteger. É só ver se ele tem silicone na fórmula, se ele tem a proteção térmica, né? Daí eu dividi meu cabelo e, gente, eu resolvi fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. A Ana de 2016 chora, porque eu fazia muito isso lá em 2016, que é cachos com a chapinha. Daí eu peguei a primeira mecha, tentei fazer assim e não deu muito certo, tá? E depois eu peguei melhor, de novo, segunda tentativa. E aí, foi, tá? Depois vocês vão ver aí que deu certo. Nossa, fazia muito tempo, eu nem sabia se eu ia conseguir fazer, se eu tinha técnica pra fazer, porque, né, tem que virar a chapinha assim, descer na velocidade certa, no ângulo certo, pro cacho ficar bonito. Eu resolvi fazer cachos com a chapinha porque é muito rápido pra fazer. Babyliss demora um pouco mais. Daí, pra fixar os cachos, né, as ondas, depois vai se transformar numa onda isso, tá? Eu usei esse fixador que eu já vi o cabeleireiro calvo indicando. E ele é bom, gente, o cabelo não fica duro, sabe? Aquele cabelo de penteado, fica só mais fixado realmente, tem um cheirinho super gostoso. Daí tô fazendo do lado esquerdo. E, gente, pra fazer... É do lado esquerdo, menina? Peraí. Não, é do lado direito. Pra fazer do lado direito, eu uso a mão esquerda. Porque eu troco de mão, então fica mais fácil pra mim do que usar a mão direita pra fazer o lado direito. Aí pra fazer o lado esquerdo, eu uso a mão direita. Vocês não devem estar entendendo nada, mas... É isso, gente. Eu troco de mão pra fazer um lado e fazer o outro. Enfim, eu fui dividindo, pegando mechas e fui fazendo. E foi muito rapidinho. Mas, gente... Assim, eu não gosto mais de fazer cachos com a chapinha, eu acho que o cabelo não fica tão bonito, ele fica até um pouco frisado, sendo muito sincera com vocês. Eu acho que é por virar o cabelo assim pra fora, então fica meio que um frizz. Sei lá, o Babyliss fica muito mais bonito, tanto que hoje em dia ninguém mais faz cacho com chapinha, né? Talvez alguém que esteja me assistindo faça ainda, se você faz, comenta aqui pra gente saber. Mas eu vejo que as blogueiras, as influenciadoras, elas fazem muito mais Babyliss. Ninguém mais fica fazendo cacho com chapinha. É porque o Babyliss ele fica mais bonito, só que ele é mais demorado pra fazer. E aí, como eu tava sem tempo, né, porque eu já tinha enrolado muito fazendo a maquiagem, foi o que deu pra fazer. Mas agora, pelo menos, eu tenho essa experiência, né, tenho essa noção de que o Babyliss ele fica mais bonito. Aí eu posso separar um tempinho a mais pra fazer Babyliss quando eu for me arrumar assim da próxima vez, entendeu? Aí finalizei a última parte, passei spray, né? E eu não desmanchei meu cabelo nesse momento, eu deixei inteirinho assim, bem cachinhos mesmo, pra desmanchar só depois e o cabelo durar mais. Então, nessa parte agora eu estou colocando acessórios. E eu tenho usado muito essas argolinhas, gente, elas ficam tão lindas. São meus brincos de sempre, assim. Meu cabelo tava caindo muito no rosto e eu não queria colocar atrás da orelha, então eu coloquei presilhas, colocando colares. Gente, antes eu usava um colar só, agora eu tô fazendo, assim, mais
mais combinações de acessórios. Então, coloquei 3 colares, várias pulseiras, coloquei relógio também. E agora, vamos de lookinho? Gente, escolhi uma calça jeans e um body preto de manga 3/4. Gente, todas as minhas calças jeans estão muito folgadas, porque eu perdi muito peso nos últimos meses, então eu tô tendo que usar várias delas de cintura baixa, porque é o jeito que tá dando pra usar. E eu tenho gostado muito desse estilo, e antes eu abominava a calça de cintura baixa, eu achava que não era pra mim, só que agora eu tô gostando, entendeu? E combinei esse lookinho com uma bota. Voltando agora pro cabelo, pra terminar de organizar ele e soltar, né? Usei o mesmo olhinho de antes. E aí peguei um pouquinho, separei, né, o cabelo no meio e fui passando. Primeiro eu só passei o óleo, né? Eu passo até assim, próximo da raiz pra baixar bem os frizz. E depois fui passando o dedo, assim, os dedos entre o cabelo, como se fosse um pente, assim, pra ir desmanchando um pouco esses cachinhos e ficar uma coisa mais ondulado. Coloco tudo pra trás, assim, enfio a mão pelo cabelo e vou chacoalhando pra dar uma soltada a mais. E aí, de princípio, ficou assim. Depois ele ficou um pouquinho mais alinhado. Mas se fosse com Babyliss, teria ficado mais alinhado ainda, gente. Perfume agora. Gente, esse perfume é uma delícia. Vanilla Vibe é gel do Boticário. Ele é bem forte, assim, bem pro inverno. Nesse dia tava friozinho, então tá liberado usar perfume mais forte. E meu truque vai passar perfume nas orelhas, que quando alguém for te cumprimentar, vai sentir o cheirinho do seu perfume. Terminando o look agora, mostrando detalhes pra vocês. Peguei essa bolsa, levei essa jaqueta jeans, que ela fica oversized, assim, porque, né, tava meio friozinho, então eu sempre levo o casaco pros lugares. E meu lookinho ficou assim, completo. Aí eu tentei mostrar de corpo inteiro pra vocês poderem ver como é que fica a bota nesse look, né, e tal. Tudo bem que a luz aí não tá muito boa, mas dá pra vocês terem uma ideia, dá pra vocês terem uma noção. E eu amei meu lookinho. E pra finalizar, gente, última parte desse Arrume-se Comigo, eu coloquei meus anéis, que eu tava quase me esquecendo. E nos anéis eu misturei dourado com prata, eu acho que fica bonito, entendeu? Misturem dourado com prata e fica ótimo. E eu deixei pra colocar por último, né, porque eu ainda mexi no cabelo, passei olhinho no cabelo e eu odeio fazer essas coisas com anel. Mas é isso, fiquei assim pro meu aniversário. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra vocês, nos vemos nos próximos e tchauzinho!